Você sabe que a maternidade traz coisas incríveis, algumas delas marcam muito. Por exemplo, o sono. Gente, é foda acordar de 3 em 3 horas durante meses. E aquela coisa, porque a gente não nasce mãe, né? A gente nasce filha. Como que é? Como que nasce essa mãe? E a gente vai falar um pouquinho disso. Tudo bem, meninas? Tudo bem, mas posso falar uma coisa? Pode. Esqueceu uma coisa. O que mudou fisicamente? Ah. Né? O peito caiu, a bunda ficou flácida, o que Sim. mais? Ah, não. Não. Então vamos começar por aí? É isso que você quer falar? É sobre isso que O você que quer mudou? falar? Mudou o relacionamento, mudou a família, mas mudou o você falou que não amigo, mudou. mudou. Você começou falando disso. Você tá super magra. Você tá ótima. Não. Eu tenho 2 filhos ao mesmo tempo. Querida, você corre pra lá, você corre pra cá, você pega não sei o quê, você vai não sei onde. Você acha que 1 filho dá trabalho? Não dá. 2 dá. Você não ficou deprimida em nenhum momento? Não, eu não fiquei deprimida. Ai, Você que não inveja. chorava sem motivo? Na gravidez eu lembro que eu chorei uma vez. Uma vez só. Uma quando vez? eu esqueci de pedir entrada Cara, no jantar. qualquer comercial Tipo, de amor, faz o margarina eu pedido. chorava. Não, pode deixar que eu faça pedido. Fiz, tá. Me senti útil, né? Porque eu não tava fazendo muita coisa durante a gravidez. Aí, chegou a comida. Você não pediu entrada? Pô, amor, a entrada que eu mais gosto, a gente gosta. No meio do jantar. Desculpa. O nosso jantar, eu esqueci a entrada. Não, amor, mas tá tudo bem, não tem problema. Mas eu estraguei tudo. Isso eu fiz. Mentira. Mas depois, eu não sei, acho que eu comecei a ser um pouco mais grossa com as pessoas. Acho que eu sou um pouco mais grossa com as pessoas, eu acho. Eu chorava bastante, chorava muito. Eu fiquei descompensada. Na gravidez, eu chorava muito, mas eu ganhei uma segurança que eu não sabia de onde vinha. Eu tinha não sei, sabe um empoderamento, assim? Era uma coisa, tipo, eu tava muito Plena. dona de mim, assim. Eu falei, gente, eu quero ficar grávida pra sempre. Porque eu tava muito segura, apesar de chorar, apesar de ficar sensível, Tinha uma total. força. Tinha uma força. E aí eu degringolei um pouco emocionalmente no puerpério, que daí quando ele nasceu, entendeu? Aí eu fiquei meio Você ficou o zoada. quê? Deprimida? Eu não cheguei a ter depressão pós-parto, mas como eu não parei de trabalhar, eu acho que eu pensei que minha vida fosse... Eu falei, gente, eu não vou dar conta da vida que tá rolando pra mim. Eu vou morrer, eu vou ter eu falei com meu marido isso, eu chamei ele no canto e falei, eu vou ter um treco, eu vou ter alguma coisa no coração, na cabeça, alguma coisa, vou morrer. Porque parecia que, sei lá, que o mundo ia desabar, eu não ia dar conta daquilo tudo, entendeu? Eu demorei muito tempo pra me sentir mãe. Demorei muito. Você falou que durante a gravidez sentiu alguma coisa. Eu, sei lá, acho que foram meses depois. Depois que nasceu? Depois que nasceu. Vende-se uma coisa de que você, obrigatoriamente, quando você engravida, você já entra em contato com a criança e tal, e você precisa amar. Não tô dizendo que eu odiava, também sinto como você. Eu tinha toda uma questão ali, a minha gravidez não foi planejada, então inicialmente foi um susto, mas depois criou-se uma relação legal e tal. Mas dizer que meu filho nasceu e eu, tipo, nossa, é o ser que eu mais amo na vida? Não. E tanto é que assim, eu não queria ajuda de ninguém, porque eu achava que meu estalo seria quando eu chegasse em casa e teria ali aquela criança precisando de mim e aquele contato próximo ia fazer a chave virar. E não, tipo, eu cheguei em casa e fiquei desesperada porque eu não conseguia dar leite, porque eu achava que ele ia gorfar e ia morrer engasgado. E aí isso me distanciou ainda mais dessa sensação de que a gente tem fantasiosa, de que quando a criança chega em casa ou quando ela nasce a mãe. De fato, fisiologicamente nasce a mãe. Mas eu não conseguia digerir esse sentimento que eu estava tendo. Era uma coisa muito longe do aquele ideal que a gente estava falando sobre comercial, sobre, nossa, que mais lindo, Nossa. ter uma criança fofa em casa. Coraçõezinho saindo, né? Não aquele era. silêncio na casa, que não existe, né, Não gente? existe. E aquele silêncio artificial que você quer que tenha para a criança ficar tranquila. E aí qualquer coisa que sai daquilo lá te deixa puta, porque que passarinho é esse Não, que tá e o chinelo passando do aqui? marido? Nossa, o chinelo do marido eu quero matar até hoje. Eu falo, assim, gente, mas é uma falta de descalço. capacidade que eles têm de pisar no chão sem fazer barulho com aquele chinelo. Eu sei a tábua do chão que faz barulho do quarto dos meninos.
Eu sei, porque eu pulo ela. Eles dormiram, aí tá. Mas acabaram de dormir, né? Então você sai, que parece que vai dar choque. Né? Ele tinha que filmar a gente saindo de quarto de criança. Tu tinha que filmar, porque é muito bom. Não, É divertido. Aí você fez direitinho a tábua, a última tábua, antes de você encostar a porta, ela faz. Aí você ouviu. Aí ele dá só uma mexida e faz assim. Ai, você fala, eu vou tirar o pio todo assoalho amanhã. Não é? A porta range, você sabe o ponto que ela range. Sabe o ponto que ela arranja, de Eu fato. sei. Aí você chega na cama, você vai dormir. Seu marido tosse. Aí pronto. Aí eu faço assim, ó. Aí ele olha. Aí eu falo, gente, isso é a minha intolerância. Eu percebi que quando eu tava ficando louca, eu tava 2 meses, acho, de pijama, quando eu tive meu primeiro. Eu tô mais de pijama, passei 2 meses de pijama. 2 meses de pijama. Tudo bem, com a unha gigante. Isso aí, gente. Agora eu sou mãe. Um monstro. Um dia minha irmã falou assim, Ingrid, você tá 2 meses com o mesmo pijama. E aí eu vi que eu tava louca, um dia que meu marido foi lavar a mamadeira, aí eu falei, você lavou direito? E ele olhou pra minha cara e falou, claro que eu lavei direito. Aí eu percebi, eu falei, gente, é óbvio, ele é o pai, ele vai lavar a porra da mamadeira direito. Sim. Por que não lavaria? Aí eu percebi, tô ficando louca. Aí você, tomou os remédios. Aí comecei a tomar remédio. Não, mas é legal a gente cair na real. Porque você e vê ver que, tipo, meu, gente, você tá exagerando, ele né? tá sendo legal, foi lá no quarto, Não ajudou, é. apesar do chinelo arrastando, pisar na tábua errada, fechar a porta forte. Tudo bem. Mas a criança Você vai... não quer uma sutileza no seu marido? Não sei, é difícil, Então, né? mas é bom a criança também viver fora das sutilezas que a gente Sim, quer preservar, é. né? Então, assim, o teu marido vai fazer ele dormir, vai pisar na porra da tábua e a criança vai continuar dormindo. Sim. E você vai aprender que tudo bem, às vezes, pisar na tábua. Essas sutilezas que a gente... E a gente vai sempre querendo preservar ao máximo e com o tempo... É o grau da loucura, a gente vai entrando... Mas a gente vai entrando A gente entra um numa pouco bolha, nisso, Vai né? entrando gente numa bolha, entra. mas com o tempo a gente vai saindo. Claro, Ou a maioria de na nós hora. vai. Então, na hora você fala, nossa... Não, Eu demorei mais eu que na demorei hora. um pouco, às vezes, Eu também. assim, na hora, agora, depois de 2 anos, quando às vezes eu falo alguma coisa, eu tenho essa percepção, eu falo, gente, eu falo, desculpa, esses dias mesmo, assim, um exemplo rápido, eu tava fazendo ele dormir, e ele tava lá embaixo, eu sei lá o que ele derrubou, acho que ele tava na maior boa vontade, querendo lavar a louça, pôr as louças na lava-louça, sei lá. Ele derrubou alguma coisa, um prato, alguma coisa que fez um barulho. O Gael não se mexeu, mas eu fiquei irritada. Aí eu mandei uma mensagem de WhatsApp, porque eu não posso ficar quieta. Eu mandei assim, nossa, mas dá pra parar de fazer barulho? Aí ele, opa, desculpa. Aí não satisfeita, o que eu mandei pra finalizar? Que cacete. Aí ele mandou assim, colou, Você ele quer? puxou a que cacete, responder, colocou desnecessário. Mas enfim, voltando a tudo que mudou, rotina. Como que é a rotina de vocês, assim? Porque, por exemplo, a Carol é jornalista, você entra no ar às 6 da manhã. Às 6 da manhã. Eu tô lá às 5. Às 5 Acordo da às manhã. 4. Logo. Então eu durmo, eu tive que estabelecer uma rotina rígida, porque eu sou uma pessoa que preciso dormir muito tempo, pelo menos 8 horas por dia. Menos que isso, meu corpo não lida bem, não funciona bem. Então eu pré-determinei 9h30 da noite, com uma margem até as 10, assim. Mas 9h30, todo dia, eu tô na minha cama, com a coberta puxada, colocando o celular para despertar. Todo dia. Porque se eu não fizer isso, eu não consigo tocar o resto da minha vida. Que inclui sair mais cedo para estar com eles. Que essa foi uma mudança profissional que eu fiz recentemente. Pensando também no tempo a mais que eu gostaria de ficar com eles e aproveitar. E eu estava numa pegada de trabalhar 12 horas por dia e não estava vendo eles praticamente. Então, tudo tem um preço. Então, assim, durante a semana eu não saio à noite. Porque eu nunca vou chegar 9h30 em casa sim, você de vai algum sair, lugar. né? E eu preciso desse sono. Então, eu estabeleci uma rotina muito rígida e para isso eu preciso do meu marido. Porque ele é quase um par ali dessa valsa. Porque se ele não coloca... Porque as filhas vão dormir umas 10, 10h30. Se eu não fecho a porta, dou boa noite, rezo com eles, historinha, blá, aí, mamãe vai dormir, beleza? Aí eles saem, vão ficar com meu marido mais um pouco. E meu marido dá leite, escova o dente, e põe para dormir. Então, eu tive que estabelecer muito rigidamente isso, porque se a gente abre mão dessas coisas, eu não vou me lidar com a parte profissional, porque eu vou ficar, putz, mas eu também podia estar melhor se eu dormisse mais, eu teria lido mais jornal, eu estaria mais preparada e tal. Sim. E isso ia me consumir, ia virar uma bola de neve. Então, eu estabeleci isso muito... É uma coisa legal que você conseguiu estabelecer e seguir, porque às vezes é difícil, às vezes você se culpa
entendeu? Por mais que você esteja trabalhando e vindo mais cedo pra casa pra ficar com eles, sei lá, você poderia se culpar, putz, eu tô indo dormir agora, não, vou ficar mais meia horinha e coloco eles pra dormir. Você ia se enrolar toda, porque até você dormir também, isso ia fazer uma diferença de 1 hora, 2 horas na tua vida e ia realmente complicar o seu trabalho. Você também tem um trabalho fixo, né, Ingrid? Tenho, Acho mas... que eu ia... Não, mas eu, quando tive o Tomás e a Gabi, que agora eles estão com 8 e 10. Quando eu tive os dois, eu consegui parar. Eu tive esse... Que é um privilégio, né? De você parar. Eu falei, vou parar, tipo, 1 ano e meio de cada um. Eu parei de trabalhar, porque daí meu marido tava com trabalho. E eu consegui parar, sabe? Então, por isso, isso é muito louco, porque... Foi isso, eu me dediquei tanto aos dois que também na hora de retomar é muito louco. Porque daí você esquece quem é você, não é? Você fala quem eu sou mesmo. Porque eu fiquei 1 ano e meio com o Tô e a Gabi já veio na sequência. Então eu fiquei mais 1 ano e meio com ela, fiquei um tempo parada. Uns 3 aninhos aí. Com eles. Aí até eu me retomar, até eu me descobrir de novo quem eu sou, o que eu faço. É muito Como é que eu maluco penso, isso. né? É muito Você louco. tá no universo. Eu sou além de mãe mesmo. O universo deles, eles exigem tanto, né, uma atenção, porque a cada 2 horas é a hora de alguma coisa, né? Ou é um sono, ou é um remédio, ou é, enfim, uma comida, ou é um banho. Não, a cada 2 horas é isso. Toda hora, então você tá né? intensamente ligada com a cabeça. Eu, sei lá, eu tô falando por mim. Você tá ali o tempo todo. E aí, quando às vezes você... Imagina isso durante 3 anos, Então, assim. foi Então muito é a hora que louco você isso. volta, você fala, nossa, como é que eu penso? Porque eu mergulhei total. Foi isso aí. Acho que tanto também por eu perder antes de ter o primeiro, antes de ter o Tomás, perdi 2 vezes. Aí a Gabi foi prematura, ficou 1 mês na UTI. Então, Pois entendeu? é. Eu, Você tipo, quis mesmo. eu mergulhei isso. É isso aí, vambora. Eu também tive os dois, não Aí tem. mergulhei. Aí quando pra sair, até hoje, né? Tô fazendo terapia, a terapeuta falou, então vamos descobrir quem é você? Eu falo, vamos, porque eu esqueci. Tô querendo descobrir isso aí, querendo. né? Engraçado, você falou, né, que você continuou trabalhando. Bom, minha gravidez não foi planejada, mas quando eu engravidei, eu não me peguei muito nisso, assim, do tipo, uou, e agora, entendeu? Quando o Gael sair da barriga, eu achei que eu fosse conseguir dar conta de tudo, entendeu? Imagina, eu vou lá, dou uma trabalhada ali, ó, do ladinho ali, ó, no meu computador. Aí eu venho aqui, ó, amamento aqui, ó, rapidinho, daí eu vou ali, ó, faço uma comida ali, aí vou ali, ó, transo com o marido ali. Não, gente, tipo, daí que eu entendi que a logística não funcionava e que eu precisava trabalhar, porque o Vinícius sozinho não dava conta, era muita coisa para pagar, acho que ele também não tinha se tocado disso e até pra gente se preparar para que ele pudesse dar conta, entendeu? Eu fiquei um tempinho sem trabalhar, mas assim, eu conseguia fazer algumas coisas aqui e ali. Então, eu acho que isso pra mim foi maravilhoso, porque eu não me desliguei totalmente, ainda mantinha, por menor que fosse, mas eu mantinha um pé ali, e como foi bom pra mim. Eu não sei dos meus colegas de elenco, essas coisas assim, como é que foi pra eles, que eu acho que eu falei muito no ouvido deles, assim. Mas... Eu falei, gente, eu não aguento Amigo, mais falar de cocô, eu não aguento mais falar de mamadeira, vamos falar de outras coisas. Então eu pegava, assim, às vezes eu levava até uma coisa, tipo, era o meu social, sabe? Era o meu trabalho. Eu acho que, graças a Deus, assim, pra mim foi muito legal manter um pouco do trabalho, não me desligar totalmente. Pra mim não ia funcionar muito, não. Eu sinto que quando eu fico um tempo longe deles, quanto tempo? Eu já fiquei 3 dias, quando eles tinham 6 meses. Foi difícil. Mas hoje em dia é mais, porque como eles já estão falando e há uma relação maior. Relação maior, né? Eu sinto aquela vontade de estar junto, de que ficou pra trás, o que eles comeram, como é que foi ontem, como é que não sei o quê, e quer estar ali, entendeu? Gente, eu já fiquei 1 semana e tava tudo bem. Eles já ficaram na casa dos meus pais, que moram a 20 quilômetros da minha casa. Eu já tive, sei lá, viajar pra Curitiba fazer coisas de jornalismo e eles ficaram também lá. E assim, meus filhos nem falavam comigo no telefone. A primeira vez eu fiquei mais sentida assim, porque eu liguei, tipo, oi, minha mãe, tudo bem? Ah, eu tô aqui na casa do meu avô, a gente tá na horta. Ah, tá bom, então, Mas quantos tchau. anos eles tinham? Eles tinham 1 ano e meio, 2. Olha, gente, que maturidade, Mas né? eu saí uma vez, porque eu fiquei tanto tempo assim também, que daí eu acho que quando o Tomás tinha 3, a Gabi 1,5, eu fui fazer o retiro. Eu falei, eu preciso fazer o retiro. Preciso fazer o retiro. Fui 1 semana, um retiro que não tinha nem telefone. Bom, não foi? Foi muito louco. Muito louco? Foi muito louco. Difícil, né? Difícil. Nossa, mas foi imagino. necessário também. Mas porque sabe eu falei. a minha neura foi assim, cara, todo mundo sente falta dos filhos e eu não. Ai, eu tô super legal. E daí se Tipo, culpar, né? por que eu não tô sentindo falta dos meus filhos? E tô super bem, às vezes eu até comento, nossa, que saudade. E não. Mentira. Eu tava bem, juro, eu tava bem. E isso pra mim,
pegou nesse outro sentido, de que as pessoas podiam estar me olhando com uma forma assim, nossa, mas ela é mãe? Mas quando eles eram pequenininhos, eu adorava marcar médico. Marcar médico. Porque era um momento meu, que eu ia ver uma revista. Que delícia! Eu ia pro médico. Aí tinha bastante gente, eu ficava super feliz. Ai, que delícia. Ficava lá lendo revista. Teve uma vez que no dentista, eu também. Só eu. Quando demorava, você gostava? Era um momento meu. Só meu. Como é bom ir no dentista. Que coisa louca, né? Como é bom ir no dentista, né? Delícia. O dentista, ai, desculpa te fazer esperar, imagina. Não, pode passar na frente, gente. Eu queria ir na padaria, porque ir na padaria pra mim, naquele momento, era um evento. Tá, era um ato de liberdade. Meu amor, sair na rua, ir na padaria, eu tava revisitando o meu universo, Não, as mas é verdade, árvores. Isso é uma sensação que a gente passa mesmo. As árvores, É os isso mesmo. passarinhos. Nosso tempo fica muito precioso. A gente dá valor a muitas coisas. Você redescobre tudo. Porque o seu filho não sabe de nada. Árvore pra ele é uma descoberta. O que pra você é só mais uma coisa, pra ele é uma descoberta. Então você precisa olhar de novo pra aquilo também pra poder mostrar pra ele. Criar uma outra Ou pelo menos se abrir uma pra fantasia, né? As coisas começam a ter mais fantasia. É muito legal isso. Tudo bem que eu comecei a ser um pouco monossilábica, porque me faltava um pouco de raciocínio. Aí eu comecei a analisar, eu falei, gente, mas é que tudo que eu falo assim, é TT, papá, vamos aqui, o meu juro. Eu preciso. Aí eu comecei, gente, eu preciso começar a me estimular, cara. Só ficar com as crianças não vai dar. Comecei a sentir falta de uma conversa. Articulação, Palavras mais longas. Gente, fechar uma frase. Entendeu? Isso também é uma coisa que mudou muito. Eu falei, nossa, preciso conversar, né? Mas pra conversar a gente precisa de amigos. Então, que era o que eu ia puxar agora, exatamente. Pra até ampliar o vocabulário, a gente tem que ter apoio de amigos que ou estão na mesma vibe que a gente, ou que a gente ordena que venha visitar, né? Porque chega uma hora que às vezes a gente se afasta nessa questão. E os amigos também, acho que eles tentam entrar nessa... eu vou lá, vou atrapalhar toda a rotina da família, e aí é melhor ficar em casa, depois a gente marca. Não, e também mal dá pra conversar, né? Às vezes um não dá amigo pra conversar. te visitar, você fica pra lá e pra cá. Exato. Qual o melhor horário? E aí eu lembro que muitas vezes assim, eu chamava amigos que têm crianças mais ou menos da mesma idade, que dormiam mais ou menos no mesmo horário. Então todo mundo trazia seu carrinho, a gente jantava meio rápido e tal, colocava as crianças para dormir no carrinho, meio perto, e começava a falar, tipo, super baixo. As nossas conversas. É chato, né, gente? Mas ao mesmo tempo é o que é possível. Mas era o que tinha que fazer. Ou eu ficava em casa. Entrar nesse Ou você fica no seu núcleo cada vez mais, né? Cada vez mais. A gente começou falando de uma coisa que eu queria só retomar para ver se estou certa. O que mudou de fato quando a criança veio? Eu lembro que assim, quando eu saí da maternidade, eu tive uma crise de choro na saída da maternidade. Que uma senhora que nunca me viu, ela veio e falou assim, filha, tá tudo bem? Falei, tá. Não é um choro de tristeza, é um choro, sei lá. E tipo, ela, olha, porque não era de tristeza, mas era de... O que eu vou fazer? Era de alegria, de emoção e de pânico. Tipo, o que eu faço agora? Então, por exemplo, a família, isso eu queria, pra gente até finalizar esse assunto, falar um pouco de como foi depois que vocês tiveram os filhos. Como que foi com a família? A família interfere muito? Vocês deixam essa interferência entrar? Vocês tiveram que colocar um limite? Eu acho que pra mim foi uma coisa meio quase selvagem, pode-se dizer, que louca, né? Mas foi. E eu tenho um pouco de dó da minha sogra, porque eu acho que eu fui bem chata. Bem chata. Eu também tenho. Era bem chata. Eu tipo vira lá, sabe, eu me sinto assim, filha, que medo. Entendi. E aí eles vinham falar que ia ajudar e querem ajudar muito, né? As pessoas querem ajudar muito, né? E a gente não quer, porque pelo menos pra mim, eu falava, não, ele é meu filho, eu sei o que eu vou fazer. Normal. Né? Eu fiquei muito assim, então eu tive um pouco de dó depois, pensando bem, 10 anos depois. Desculpa, sogra. Desculpa, sogra. Desculpa, cunhada. Eu tive uma sogra presente que eu, no primeiro momento, falei, olha, aqui, ó, daqui um mês você vem, tá? Por enquanto eu tô aqui, eu sou a mãe, eu quero me tornar mãe nesse um mês, porque eu achava que eu não era mãe ainda. Do segundo dia eu tava ligando pra ela. Pode vir. Eu já me tornei mãe, tudo bom? Eu ia falar isso, sabia? Eu acho que descobri a eu mãe. pirei muito, porque primeiro que os meus filhos vieram pra casa, eles já tinham 15 dias, eles já tinham. faz um Então, pouco de diferença. eles ficaram na UTI.
E na UTI, você vê como as meninas ali, elas vão cuidando. Você não pega teu filho que nasceu e traz pra casa. Eu, por exemplo, eu tive uma discussão muito feia com uma das minhas irmãs. Nós somos em 5, né? Um pessoal, né? E aí, tipo, ela tava comigo, ela que ficou comigo os 15 primeiros dias, eu agradeci imensamente, agradeço até hoje, porque muito me ajudou. E na tentativa de me ajudar e tal, acaba às vezes, sem querer, passando essa linha que seria uma linha de um limite, né? Que às vezes a pessoa não é nem porque é mal educada, não, é porque ela tá ali tão também com você que sem querer ela passa. E a gente fica mais sensível, né? E eu entrei, e aí eu tava, puerpério, eu não fui como você, que tava fiquei super irritada porque eu tava trabalhando, resolvendo pepino de produção e tendo meu filho e um monte de gente me cobrando respostas e coisas, fazendo contrato e tendo que mandar. Então eu tava muito louca nesse caos. Foi nesse momento que eu contratei uma empregada pra pelo menos ficar com a minha casa, com a comida e com as roupas, assim, eu falei, senão eu vou surtar. E minha irmã estava lá nesses 15 primeiros dias. Ótimo. E com ela eu tive uma discussão muito feia que até hoje, assim, criou um... Talvez se ela estiver vendo, eu sou apaixonada pela minha irmã e eu me arrependo muito do que aconteceu, mas assim, aconteceu. Eu não tive, graças a Deus. Eu matei o vizinho, mas com a minha família ficou tudo ótimo. Não, eu não tive isso não. Ai, meu. Eu não tive essa coisa não. Ai, meu, não sei o que. Blá, blá. Eu tive um pouquinho. Eu não tive. E olha que eu tive enfermeira. Geralmente, né, é difícil também ter isso. Porque às vezes não é da sua família, mas aquela pessoa que tá ali do seu filho, ela quer dar sempre o banho, ela acha que você é uma bosta. Porque elas sabem, né, que você é mãe de primeira viagem e tal. Sim, Mas ela aí quer chegou um momento que eu falei, amor, peraí. Eu dei banho nele na UTI já, as meninas já me ajudaram, eu não tenho medo de dar banho nele. Eu sou profissional. Deixa eu dar banho nele, é meu filho, né? Lembra? E então, sabe? Eu não tava descompensada hormonalmente, não, graças a Deus. Ai, que bom, Camila. Que bom. Graças a gente tem Deus. bastante inveja de você. Não, é só aí. Agora eu sou, né? Agora eu tenho Agora essas descompensações. descompensou agora. O que não descompensa antes, durante, descompensa depois. Uma hora vai descompensar, isso que é importante. Uma hora vai. Não, mas graças a Deus, é sério, eu não tive isso não. E eu acho que o mais importante disso tudo, antes da gravidez, depois da gravidez, com todas as mudanças, é a gente saber que tá tudo bem, assim, tá tudo certo, tá tudo dentro da normalidade. Quer dizer, a não ser que você sinta alguma coisa muito diferente disso, que é legal consultar um especialista e procurar uma ajuda. E aí, gostou do programa? Gostou do nosso tema? Então comenta, dá uma sugestão, faz uma crítica, faz alguma coisa. Louca. Se inscreve no nosso canal, aciona a campainha pra você saber quando tem vídeo novo que a gente vai fazer sempre. E espero que você volte, porque a gente com certeza vai estar aí no próximo programa. Valeu!